Verdades cruciais nos Salmos e no Apocalipse. Salmo 67. Louvem-te, ó povos, ó Deus. Louvem-te, ó povos, todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Nós vemos que Apocalipse está ligado aos Salmos e um confirma o outro com várias passagens que nós vamos ver agora do Novo Testamento. Quando pensamos nos eventos finais, sempre pensamos assim, olha, as bestas, os poderes do Apocalipse, mas também nós sabemos que a profecia lida com questões centrais da vida humana: pecado, sofrimento, juízo, batalha entre o bem e o mal, perseguição do povo de Deus. Não podemos ignorar isso. Os salmos abordam as mesmas questões. Nós vimos salmos que vai do desânimo à euforia. E indagações como: por que Deus não lida com o mal de forma mais direta e fica lidando de forma indireta? São questões que o Salmo trata disso. E Apocalipse responde. As coisas vão piorar. E como ficará os filhos de Deus no meio de um mundo tão tenebroso, tão difícil de se viver? Nós estamos num ponto muito difícil para viver. Nossos filhos, segurança, valores morais, pensamentos extremistas, a descrença na palavra de Deus, o mal se multiplicando e sendo elogiado publicamente. Como ficarão nossos filhos, netos? Mas o povo de Deus não deve esquecer que Deus é um socorro bem presente nas tribulações. É o que está no Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza e nos socorre nas tribulações, por isso não temeremos ainda que a terra se transtorne. O Senhor dos exércitos está conosco. Não interessa a situação que nós estamos passando ou passaremos. Precisamos confiar que Deus não nos abandonou em meio desse mundo tenebroso. Esse Salmo 46 contrastou um mundo em rebelião, como nós estamos vivendo, e que vai ficar pior, com a promessa das coisas melhores. Mesmo em meio às tribulações, provações, lutas que enfrentamos, e muito mais que vamos nos enfrentar, é certeza de que um dia tudo isso vai acabar. Deus será exaltado. As coisas serão colocadas nos seus lugares. Na segunda vinda de Jesus Cristo, diz que o céu se recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Apocalipse 6,14. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Veja a situação que vai chegar o planeta Terra. Se está ruim agora, as coisas vão piorar muito, muito, muito mesmo. Veja o que diz 2 Pedro 3,12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E por causa desse dia, da vinda de Deus, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão no calor. Nosso mundo atual não vai durar para sempre. Por enquanto, precisamos permanecer firmes. Essa é a nossa tarefa.
Esse é o nosso posicionamento. Mas nunca esquecendo que Deus está no controle, apesar das catástrofes, apesar da situação que aparentemente parece que está sem controle, que Deus esqueceu, virou as costas para nós. Jamais isso vai acontecer. A terra física será transformada profundamente, afetada pelo retorno de Jesus Cristo. Isso significa que Deus está refazendo tudo. Para refazer tem que destruir tudo. Está tudo errado. Tem que começar a recriar tudo de novo. Os mares e os montes serão afetados. Haverá um colapso nos reinos do mundo, nos governos. Os fracassados sistemas do governo causarão sofrimentos, guerras, perseguições e todo mal e sofrimento. Mas tudo isso chegará ao fim. Jeremias 4:23 diz assim: Vi a terra sem forma e vazia, e sem luz, tudo escuro. Os montes tremiam, a terra fértil virou um deserto, não havia homem algum, as cidades estavam destruídas diante da fúria da ira do Senhor. Veja que ele está relatando pós-vinda de Jesus. Quando Jesus vem, ele desfaz tudo. E o profeta Jeremias, confirmando Apocalipse 21:1, diz que durante esse período que Jesus volta com o povo para o céu, não existirá nada aqui na terra. A terra está sem forma, vazia, sem luz, tudo na escuridão. Os montes tremendo, tudo um deserto. Não havia homem algum, somente Satanás e seus anjos aqui durante 1000 anos. Os ventos do conflito e guerra sopram no mar dos povos. Isso produz um reino após o outro, uma tentativa atrás da outra, e nenhum deles é capaz de resolver os problemas que surgirão, que afligem a raça humana. Há um desespero entre os ímpios, enquanto que os justos estão confiantes na direção de Deus. Bem acima do caos da terra há um trono inabalável. Ezequiel 1:26. Isso é que dá conforto àqueles fiéis que estão sobre a terra em meio a um mundo revolto. Então nós podemos permanecer inabaláveis, porque sabemos que Deus está no controle. Diz Salmo 46, bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em um curto prazo, as coisas vão piorar. Mas em longo prazo, com Jesus, tudo será diferente. Então nós passamos por provas hoje. E às vezes até desesperamos. Mas é um sinal que nós não devemos desesperar. Confie em Deus, porque vai ficar pior. Nós vamos lembrar desse tempo aqui e vai dizer, puxa, estava até bom. Agora está ruim. Mas nós não seremos abalados. Abalados serão os ímpios e as coisas do mundo serão abalados. Os montes. Mas nós permaneceremos firmes como uma rocha, e a rocha é Jesus. O mundo parece caótico e fora de controle, mas no fim da história, tudo dará certo para nós, se permanecermos firmes, confiando no Senhor. E no final, tudo será acertado, do jeito que Deus quer.
Falando do fim do milênio, nós falamos da volta de Jesus, no período do milênio, justos e ímpios na volta de Jesus, justos e ímpios no milênio, e agora vamos ver justos e ímpios pós-milênio. Acabou o milênio. E agora, o que vai acontecer? Salmo 47. Alegrai-vos, todos os povos, pois o Altíssimo é tremendo. Ele nos submeteu os povos e os pôs sob nossos pés. Em longo prazo, no final, o futuro será brilhante. Enquanto isso, lutamos com as consequências das nossas escolhas. Se escolhermos Jesus, teremos consequências, mas Jesus está conosco. Se não escolhermos Jesus, Satanás tomará conta da nossa vida e fará um verdadeiro inferno. 1 Tessalonicenses 4 diz: na vinda de Cristo, os vivos serão transformados de corruptíveis para incorruptíveis. Os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis. E ambos os grupos subirão com Jesus nas nuvens até os céus. E agora Zacarias 14:4 diz: naquele dia, seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, sobre o monte das oliveiras, que se transformará num vale muito grande, conforme Zacarias 14:4. Então aqui está falando do fim do milênio, a cidade santa descendo, Apocalipse 21, a cidade santa descendo sobre o Monte das Oliveiras, também chamado de Monte Sião. Esse monte vai abrir e vai se transformar numa planície muito grande. E dali, daquele lugar, onde o Jardim do Éden veio à existência, onde no Monte Moriá, também chamado Monte Sião, que está tudo aquela região ali, que Abraão ofereceu seu filho, onde Jesus, naquela região, nasceu, onde Jesus, naquela região, pregou, fez milagres, foi crucificado, ressuscitou e foi para o céu. Tudo dali. Ele diz: então, vocês vão me ver da mesma maneira que vocês me viram subir. A nova Jerusalém vai descer com todos os salvos ali depois do milênio, no Monte das Oliveiras. Zacarias 14:5 diz: virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. E diz mais aqui Zacarias 14:4: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Quer dizer, domínio. Abraão, onde você colocar os pés, ali vai ser dado ao seu povo. Quer dizer, posse, domínio. E aqui está dizendo, aqui, naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras. Vocês vão dominar. Que está defronte de Jerusalém, e diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Zacarias 14:9. Ao descer do céu, em seu deslumbrante resplendor, a nova Jerusalém repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo com seu povo e os anjos entram na cidade santa. Seria muito triste se tudo terminasse para sempre com a morte. Não haveria sentido. Nascer, morrer, sofrer, desaparecer? Que Deus é esse? Não teria sentido. O sentido há onde há esperança. Deus está no controle.
e vai fazer tudo certinho de novo. Tudo será acertado. E no final do milênio, a esperança se torna realidade. Agora, veja que interessante. 2 tipos de vinhos em profecia. Um vinho representa o sangue do Senhor. E outro vinho representa a Babilônia embebedando o seu povo, o povo ímpio, com as distorções da palavra de Deus e querendo ser Deus no lugar do Deus verdadeiro. Então, aqui fala o Salmo 75, diz: a terra parece perecer, mas eu endireitarei suas colunas, diz o Senhor. E veja Mateus 26, não beberei vinho até aquele dia que vocês estarão comigo nas mansões celestiais. E Apocalipse 14 diz: quem adora a besta e sua imagem beberá do vinho da cólera de Deus e será atormentado com fogo e enxofre. Há esperança para os que têm fé e guardam os mandamentos de Deus, anda dos caminhos de Deus. O povo de Deus estará dentro da cidade santa, com o seu rei justo, quando os exércitos do mal surgirão com os ímpios, para tomar a grande cidade, segundo o Apocalipse, mas serão destruídos. E veja que mesmo diante dos problemas atuais e os que virão, grandiosos, somos chamados a ter esperança e não julgar o futuro pelos eventos atuais. Mas pelo jeito que está indo, nunca vamos pregar o evangelho no mundo todo? Pelo jeito que vai indo, Jesus vai demorar muito para voltar? Não julgue, não julgue as coisas pelos eventos atuais. Julguem as coisas pela palavra de Deus. É fácil se desesperar. Os valores morais são atacados. Se duvida que Deus é o Criador absoluto. Hoje vemos que o ser humano como homem e mulher, mas nem sempre. Existem outras opções sobre o sexo masculino e feminino. Já não é do jeito que Jesus fez e está escrito na palavra de Deus. Práticas imorais são elogiadas publicamente. O mundo está indo de mal a pior, segundo Timóteo 3, de 1 a 5. Mas nós devemos lembrar que todas as coisas serão consertadas. Após a destruição do mundo atual, a sua recriação será sobrenatural. O mundo precisa conhecer o caminho de Deus. Diz que a última coisa, o último sinal a ser cumprido na terra é a pregação do Evangelho. Não é guerra, terceira guerra mundial, não é informática, não é nada disso. É a pregação do Evangelho. O mundo precisa conhecer o caminho de Deus. E precisamos, assim, ser luz em meio à escuridão do pecado. Diz que engenheiros dos Estados Unidos criaram um revestimento preto, mais preto do que qualquer coisa que se vê aqui na Terra. E quando a luz reflete, é colocada sobre esse material pintado com essa tinta, aquele material pintado some. Ou seja, ninguém vê mais aquele. Se você pintou uma porta, aquela porta desaparece diante dos seus olhos. Por quê? Porque ela absorve toda a luz e vira nada. E ele é capaz de absorver quase 100% da luz visível.
assim como o Órion, né? O Órion é tão escuro que ele absorve luz de quem está por perto ali. Mas Jesus, no Salmo 67, ele diz, Salmo 67, faça resplandecer sobre nós o teu rosto, para que se conheça o teu caminho. Então, nada vai fazer desaparecer a luz que Deus coloca sobre nós. Pelo contrário, ele vai absorver essa luz e refletir a luz. O Órion, ele não reflete a luz. Aquela tinta preta não reflete luz, ele só absorve, só absorve. Mas o verdadeiro cristão, ele precisa absorver a glória de Deus, a luz de Deus, e refletir a luz de Deus. Salmo 67. Deus nos chama a refletir sua luz. Esta foi a tarefa de Israel. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56. Para que o que Deus deseja é que se conheça na terra o caminho de Deus. E Jesus disse, este é o caminho, andai por ele. Precisamos andar no caminho e ensinar outros a andar no caminho também. O Apocalipse 14 diz que a igreja remanescente, a última igreja aqui na terra antes da volta de Jesus, não se contenta em permanecer em Sião, só absorvendo luz. Em vez disso, a igreja voa pela terra, convidando o mundo a se unir a eles no Monte Santo de Deus. Por isso que as 3 mensagens angélicas diz assim, Deus nos abençoa para que se conheça na terra o teu caminho, a tua salvação. E outro anjo, Apocalipse 14, outro anjo tendo o evangelho eterno para pregar ao mundo a verdade, o evangelho eterno, que são 3 coisas. Temei a Deus e adore ao Criador, pois chegou o juízo. Caiu Babilônia, confusão, que embebeda as nações. E a última é, sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus juízos, pois que chegou o dia do juízo e o dia do acerto de contas. O Espírito Santo está ativamente empenhado nessas funções finais. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus, no trono de Deus, nos guia e nos capacita. Cristo reclamou o dom do Espírito Santo para que pudesse derramá-lo sobre o seu povo, mas com um poder maior do que até então havia aparecido. Os discípulos deviam testemunhar até os confins da terra. E nós, isso está em Atos 1:8, devemos continuar o que eles começaram. Cristo não nos deixou sozinho. Ele nos guia e nos capacita. O Espírito Santo já está trabalhando no coração das pessoas. Quantos estão ávidos em conhecer a verdade, em sair do meio dessa confusão e vão se unir ao povo de Deus com o Cordeiro no Monte Sião, na segunda vinda de Jesus Cristo? Muitos ainda não foram alcançados. Mas como evitar o desespero dessa situação que está aí? Confiando na palavra de Deus. Ele está no comando. Nada sai fora do comando dele. João viu o livro sendo dado ao Cordeiro porque ele é digno. Ninguém podia abrir o livro. Apocalipse 5. Então, o Pai deu esse livrinho ao Cordeiro, a Jesus. E ele abriu.
E quando os selos foram abertos, Apocalipse 6, surge a história da igreja até o fim. Diz quem está no comando. Embora pareça que há fracassos na igreja. Não, de maneira alguma. Tudo isso precisa acontecer. Quando olhamos para a igreja, parece que vimos fracasso, porque ela se contaminou. De dentro da igreja sai a besta. De dentro do povo de Deus sai a segunda besta. Estamos derrotados? Se nós olharmos para compararmos com o que aconteceu com Jesus, o Filho de Deus que veio aqui na terra, ele fez o bem, foi julgado injustamente, morto injustamente. Deus veio aqui para nos salvar e mataram. Então tudo está perdido? Não. Não julgue pelos acontecimentos atuais. Julgue pelo todo. Nós não podemos separar um quadro e dizer é este aqui. Não. Deus está no comando de tudo. E tudo será acertado. Temos que confiar até o fim. Aquele que crer até o fim, esse será salvo.